como foi minha experiência indo pro Lola pela primeira vez, não passando perrengue nenhum. Apesar de ser a minha primeira experiência no Lola, né, primeira ida ao Lola, eu já fui em outros festivais, sempre tô indo aí em shows, então assim, não foi muito difícil não passar perrengue no Lola. O primeiro ponto que me ajudou bastante, né, a não passar perrengue nenhum, foi ter ido de transfer. O transfer, ele deixava a gente poucos metros do portão A, e aí a gente andava questão assim de 800 metros. E depois disso a gente já tava dentro do festival e aí era só alegria. Acredito que o portão A seja o mais fácil nesse sentido, né, que você anda bem menos comparado ao portão G. E fora que também não tinha fila pra entrar, pra leitura de ingresso, pra revista, nada desse tipo também não. Foi uma entrada bem tranquila. No primeiro dia eu cheguei, era por volta de 1h40 por aí, que o transfer pegou a gente meio-dia, mas aí tinha trânsito e tal. E no segundo dia foi no transfer das 16 horas. E aí eu cheguei lá por volta de umas 17, que aí já não tinha tanto trânsito e tal. Já tava mais tranquilo pra circular ali no domingo. O deslocamento com os palcos, né, de acordo com os shows que eu queria assistir, foi bem tranquilo. Eu consegui assistir todos os shows que eu queria, exceto do Ted Swims, que coincidia com o do Shawn Mendes e eu optei pelo do Shawn Mendes. Então, e essa logística de um palco pro outro também tava bem tranquila. Acredito que o fato de eu estar praticando atividade física contribuiu bastante, né? Esse negócio de sobe um morro, desce morro. E o fato de eu praticar esteira inclinada, né? Já tava me preparando. E então isso contribuiu bastante. A logística, né, de chegar para um show e tal, foi tranquila também, porque eu consegui chegar um pouquinho antes de todos os shows, exceto da Tate, que eu meio que saí correndo do palco do Benson pra ir pro palco da Tate. Eu cheguei lá, tava começando aquela intro da primeira música dela, mas eu já consegui correr, subir no morrinho ali e assistir perfeitamente o show dela. E por falar em morrinho, eu acho que foi isso, assim, que o Lola ganhou totalmente meu coração. Porque assim, eu sou pequena, né? Aí eu sempre dou um jeitinho de achar alguma coisinha, assim, um ressalto, um negócio ali que vai me favorecer um pouquinho. E o fato de existir os morrinhos ganhou totalmente meu coração. Sempre dava um jeitinho de me encaixar ali nos morrinhos e tal. E apesar de ter, assim, uma visão meio lateral do palco, dava pra ver perfeitamente quando o artista vinha, assim, pra passarela e tal. Então, não tive problema nenhum nesse sentido. Então, assim, morrinhos do Lola, já te considero muito. O fato de eu ter ido com uma roupa confortável também contribuiu bastante, porque no primeiro dia tava calor, né? Então minha roupa tava mais fresca, calça e tal. No outro dia já tava assim, meio que poderia chover, mas não choveu. Então eu fui com uma calça de couro, né? Levei uma blusa de frio dentro da bolsa, e ainda bem que eu levei, porque chegou um momento que tava ali um ventinho meio frio e tal, eu precisei usar ela, então assim, de looks, não errei nada. Meu tênis também, né, o que fatídico lá do The Town, né, que aconteceu várias coisas com ele, mas me serviu bastante, foi super confortável, não me fez nada de mal, então assim, perfeito. Fui pé quente, os 2 dias que eu fui não choveram, não caiu nenhuma gota, então isso assim também contribuiu bastante pra minha experiência ser maravilhosa, né, porque já chego tanto de perrengue que eu passei no primeiro detal, né, foi assim pra compensar, né, um pouco. Entre uma logística de um show e outro, eu me organizava pra ir no banheiro, pra comer alguma coisa, pra encher minhas garrafinhas, né, que eu peguei algumas Bradesco, aí eu deixava elas ali pra não precisar sair, né, e tal. Então, nesse sentido também eu me organizei pra não precisar passar por nenhum perrengue, sabe? Então, foi bem tranquilo nesse sentido também. Não peguei fila pra comprar comida, porque eu comprei um que ficava lá perto do coisa da Fiat. Então, lá não tinha fila nenhuma, então foi bem rapidinho também, coisa de 5 minutos eu já tava comendo, então foi bem tranquilo. Uma coisa bem legal também que pelo aplicativo do Lola, que eu indiquei, trouxe aqui, fiz toda a navegação com vocês, dava pra gente se localizar da onde a gente estava. Então no primeiro dia que eu ainda tava meio perdida ali, eu abri o mapinha e vi, eu tô aqui em tal lugar, então pra chegar em tal lugar eu tenho que ir por aqui. Então me localizar pelo mapinha foi maravilhoso. E é claro, eu sempre fazia algumas pausas pra descansar, né, entre um show e outro, né, eu levei minha canga, estendi ela no chão, eu ficava ali sentada, dava meu jeito, mas dava uma descansadinha entre um show e outro. E no geral foi isso, eu tive uma experiência muito boa, muito melhor do que eu imaginava, né? E eu fui sozinha, né? Uma coisa que eu acredito que eu não tenho comentado ao longo desse vídeo, mas em outro eu vou vir comentando como foi viver a minha experiência do Lola sozinha. Deixa aqui nos comentários quais foram as experiências de vocês, se vocês passaram muito perrengue. E me sigam, né? Porque aqui eu dou dicas exatamente pra vocês não passarem perrengues em shows e festivais nenhum.